Eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. Se você tiver com Bíblia digital aí nas mãos, celular, então procure a Nova Almeida Atualizada, que vai ser a linguagem que eu estarei usando aqui hoje, tá bom? Diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Em outra tradução diz, nos assedia, tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem, considerai atentamente naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela primeira parte desse culto, onde cantamos louvores a Ti, rendemos louvores ao Teu nome. Neste momento, Senhor Deus, nós queremos Te adorar ouvindo a Tua palavra, dando atenção, Senhor, à Tua palavra. Sabemos que o Senhor estabeleceu esse meio para falar ao coração dos homens, a Tua palavra. E eu te peço que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas almas, nos edificando, orientando, guiando, ó Deus, nos corrigindo no que precisamos ser corrigidos hoje à noite, e nos encorajando a andar diante da Tua presença. Assim te agradecemos em nome de Jesus, e todos nós digamos amém. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. A mensagem de hoje é uma mensagem para aqueles que já pensaram em desistir da fé. Meus irmãos, dentre todas as instituições contemporâneas ao antigo Império Romano, a igreja cristã foi a única que se manteve de pé e com firmeza por causa de homens, mulheres, jovens que por amor de Cristo entregaram suas vidas perseverantemente à missão do Evangelho, sob humilhações e pavores descomunais, a fim de que hoje possamos estar aqui ouvindo confortavelmente o Evangelho, cultuar a Deus e experimentar das ricas bênçãos celestiais. Muitos derramaram de seu próprio sangue nas arenas da vida, como diz o apóstolo Paulo, completando os sofrimentos de Cristo. Foram homens e mulheres que lutaram galhardamente e venceram o pecado que tenazmente lhes assediava, a desistir, a abrir mão, a abandonar a alegria que lhes estava proposta nos céus. Santo Agostinho disse o seguinte: os mártires foram presos, amarrados, açoitados, supliciados, queimados, torturados, rasgados, cortados e multiplicados. Jerônimo, um dos pais da igreja, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. John Milton falou que os mártires abalaram os poderes das trevas com a força irresistível da fraqueza. Pois bem, um dos elementos, irmãos, que marcou a fé dos santos do passado, fazendo com que vencessem triunfantemente os suplícios e torturas, foi a
perseverança na fé bíblica. É a isso que o autor aos Hebreus está encorajando seus leitores a exercerem. A perseverança na fé bíblica ante as circunstâncias mais adversas à vida cristã neste mundo. Essa carta, essa epístola, ela foi, a princípio, endereçada aos cristãos hebreus que viviam na diáspora, que viviam na dispersão, que estavam não somente sofrendo por serem crentes, mas também estavam desanimadíssimos espiritualmente. Alguns, inclusive, chegaram a relegar a fé, a abandonar a fé e voltar-se para o judaísmo frio de seus dias, argumentando então que o cristianismo é a própria verdade. A proposta da carta aos Hebreus é a de fazer com que aqueles irmãos não desistam da fé cristã. A proposta da carta aos Hebreus é fazer com que aqueles irmãos, mesmo debaixo de torturas, de sofrimentos, de perseguição, perseverem firmes na fé cristã. Ou seja, não desistam de Cristo, não abandonem Cristo, que é o cumprimento da promessa messiânica tão esperada e anunciada no Antigo Testamento. Em outras palavras, o autor está dizendo que eles devem se apegar perseverantemente à carreira que está proposta em Cristo Jesus. A mensagem, aliás, você vai encontrar em toda a carta aos Hebreus, essa mensagem de perseverança, de continuar andando para frente, avante, avante e avante. Por exemplo, você está com sua Bíblia aberta aí na carta aos Hebreus? Venha comigo, por favor, ao capítulo número 2. Analise comigo alguns textos importantes dentro da carta a respeito deste assunto. E o tema da perseverança, ela perpassa toda a carta. Capítulo 2, verso do 1 ao 3 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, veja bem, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Agora vá, por favor, para o capítulo número 3. Veja comigo o verso de número 12 ao verso de número 15. Mais uma mensagem de perseverança. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar, a abandonar o Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Agora veja o capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Perseverança. Agora verso 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vá agora para o capítulo número 6, por favor. Veja o verso de número 4 a 6. Nós não vamos entrar nos detalhes para quem ele escreve esse texto especificamente, mas é importante lermos, porque aqui está uma mensagem de perseverança nas entrelinhas. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Veja o verso número 11 e 12 do capítulo 6.
O que eles desejam então? Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Agora vá para o capítulo número 10. Veja comigo, versículo número 23 a 25, que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia com D maiúsculo aqui, é o dia da vinda de Cristo. O dia se aproxima. Agora veja o verso de número 35 a 39 do mesmo capítulo 10. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Muito bem. Após o capítulo 10 vem o 11, onde ele vai nos trazer exemplos de perseverança. Ele vai falar dos heróis da fé. Ele vai trazer um apanhado de gente que perseverou na fé, inclusive a sacrifício da própria vida, onde nos legaram exemplos do que é perseverar na fé bíblica, não negar a Deus, não negar a Cristo. Estes do capítulo 11 são o que no versículo que nós acabamos de ler no capítulo 12, são a nuvem de testemunha que nos rodeia. A nuvem de testemunha. Homens que perseveraram firmes, tendo em vista a alegria da promessa, e tornaram-se exemplos para os demais cristãos. Então, irmãos, junto a isso, os cristãos hebreus, eles deviam entender que o sofrimento do cristão não significa que o mal esteja vencendo, pois não está. O mal não está vencendo, mas sim que Deus faz com que passemos por certas tribulações, a fim de nos corrigir e nos tornar mais fortes, mais perseverantes na fé. Inclusive, eu li hoje uma frase muito conhecida, a gente às vezes diz assim, bem a ermo, que vem de Nietzsche, né? Quando ele disse: aquilo que não me mata me fortalece. O que Nietzsche disse. Mas veja bem, veja o versículo número 7 do capítulo 12. O que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Era assim que eles tinham que ter em mente as dificuldades e as lutas que eles estavam passando, como correção da parte de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Em Tiago capítulo 1, do verso 2 e 3, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Os cristãos hebreus, eles deviam então discernir as perseguições, as calúnias, os açoites, as fogueiras, as torturas, as arenas dos leões, a morte, as crucificações, pelo prisma da santificação, pelo prisma do amadurecimento do crente.
O que eles tinham de fazer era tão somente ser perseverantes na carreira cristã, tendo em vista a alegria que lhes estava proposta nos céus. Essa alegria que o texto diz no capítulo 12, proposta nos céus, era a salvação de suas próprias almas. A salvação, eles não podiam perder de vista esse alvo, a salvação de suas próprias almas. Aliás, nenhum cristão que se preze, nenhum cristão que de fato teme a Deus, pode perder de vista esse precioso alvo, a salvação de sua própria alma. Se você ler a história dos santos do passado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você vai perceber que eles tinham isso muito claro na mente deles. Eles tinham um alvo. Qual era o alvo? A salvação de suas próprias almas. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando a mulher de Potifar tentou José a se deitar com ela, as palavras de José foram as seguintes, palavras de um homem perseverante. Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso é perseverança. Houve um dia em que Josué chamou todo o povo de Israel ao compromisso e disse o seguinte, abre aspas, escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Resumindo, Josué está dizendo o seguinte, eu e minha casa perseveraremos firmes em servir ao Senhor. Certa feita, o profeta Jeremias estava querendo desanimar, querendo entregar o ministério, querendo entregar as funções. Então ele chegou para Deus e começou a reclamar. E em Jeremias capítulo 12, versículo 5, Deus disse a Jeremias, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Em outras palavras, Jeremias, essa é a hora de você perseverar. Essa é a hora de você se manter firme. Porque quando coisas mais difíceis começarem a chegar, você não vai ter músculos fortificados o suficiente para se manter firme na fé. Em Provérbios 24, versículo 10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando a gente chega ao Novo Testamento, meus irmãos, nós temos vários e vários conselhos a respeito da perseverança. Em Lucas capítulo 8, versículo 5, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala que a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses retém a palavra. E Jesus termina dizendo o seguinte, estes frutificam com perseverança. São frutos perenes, frutos constantes. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 21, 19, Jesus diz de novo, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na vossa perseverança. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, olha o que Tiago diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja comigo, por favor, rapidinho aqui na carta de 1 Pedro, de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, por favor, capítulo número 1, verso de número 10 e 11. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, jamais abandonarão, jamais apostatarão. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba,
Pedro está deixando bem claro que uma das evidências da eleição, de que o homem ou a mulher são eleitos de Deus, é a perseverança cada vez com mais empenho no chamado de Cristo por meio do Evangelho. Uma das virtudes da igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2 foi exatamente a perseverança. Jesus disse sobre aquela igreja: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Quando João falou sobre aqueles que receberiam a marca da besta, tanto na testa quanto na mão, a marca, a grande marca distintiva dos servos de Deus, João disse lá qual era. Qual é essa marca? Vá comigo, por favor, Apocalipse, capítulo número 14. Acho importante esse texto, que todos coloquem os olhos sobre esse texto, para que você não receba a marca da besta. Não estou dizendo aqui que a marca da besta é um chip, nem o código de barra, nem nada disso não, certo? Marca da besta é exatamente uma apostasia clara, é um desvio, é uma incredulidade clara, nítida, em negar a Cristo, negar a Deus, etc. Mas João vai falar sobre o grande distintivo, sobre o que é a marca de um cristão. Qual é a marca de um cristão? Tem a marca dos não cristãos e tem a marca do cristão. Qual é a marca do cristão? Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O grande distintivo é esse aqui. A marca dos santos é que eles guardam os mandamentos de Deus. Meus irmãos, pergunto: por que a mensagem da Bíblia é uma só, no que tange essa questão da perseverança? Por quê? Eis a resposta. Porque Deus sabe o quão covardes nos tornamos depois da queda de Gênesis 3. Na queda, em Gênesis capítulo 3, nós perdemos toda a ideia de vigor, perseverança, consistência, firmeza. E ao mesmo tempo nós ganhamos o defeito da frouxidão, da covardia, da fadiga, do cansaço, da desistência. A partir de Gênesis 3, nós nos tornamos seres que entregam os pontos, seres que penduram as harpas nos salgueiros da vida, seres que penduram as chuteiras, seres que jogam tudo para o alto, que abandonam tudo, que desistem facilmente, seres covardes. Depois da queda, sumiu-se do nosso dicionário a palavra perseverança e colocou-se no lugar a palavra desistência. Somos seres que desistem fácil demais. Aliás, alguém diz: o homem não erra, o homem desiste fácil demais. Há um ditado popular que diz o seguinte: brasileiro não desiste nunca. Já ouviu esse ditado? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Isso não é verdade, irmão, isso é mentira. Nós não somos uma super raça perseverante. Nós não somos o povo que não desiste nunca. Isso é muito fácil de provar. Primeira pergunta: você é brasileiro? Quem é brasileiro, levante a mão aí. Quem é brasileiro? Quem não é, abaixa. Opa! Quem é brasileiro? Todos nós somos brasileiros. Você não desiste nunca? Eu pergunto: quantos projetos você já não deixou pela metade? Quantos livros você já não deixou pela metade? Quantos cursos você já não abandonou pela metade? Quantas dietas você já não quebrou na primeira torta de chocolate que apareceu na sua frente?
Quantos propósitos você já não fez com Deus e não deixou de lado? Quantas vezes você já não pensou em desistir do Enem? Quantas vezes você já não começou uma reforma na sua casa e abandonou a reforma pela metade? Quantos empregos você já não deixou para trás por causa da cara feia do patrão? Ou porque o emprego não rendeu o que você esperava logo no primeiro momento? Quantos? Quantos projetos, sonhos você já não abandonou? Você é o povo que não desiste nunca. Vocês sabem por quê Evander Holyfield venceu Mike Tyson em 2 lutas consecutivas? Todos aqui lembram de Mike Tyson. Se não lembram, procure lá no YouTube. Mike Tyson, a luta com Evander Holyfield, vocês vão ver essa luta. Mike Tyson era aquele lutador que nas suas lutas, ele vencia o adversário entre 3 e 5 segundos. Assim que começava a luta, ele partia para cima do adversário e derrubava o camarada de nocaute. E o camarada, ia à lona. Então o técnico de Evander Holyfield chegou e disse o seguinte: você precisa fazer com que ele passe seus 3 primeiros minutos em pé. Nesse tempo ele vai cansar. E quando ele cansar, você parte para cima. Resultado? Evander Holyfield conseguiu se esquivar por 3 a 4 minutos. Quando Mike Tyson cansou, Evander Holyfield foi para cima. E ganhou a luta. Porque, irmãos, a queda, o pecado nos tornou em lutadores de 3 segundos. A queda nos tornou lutadores de 3 segundos. Porque se isso é uma realidade no campo natural da vida, ou seja, se é uma questão de compleição física afetada pelo pecado, onde nós cansamos, onde nós nos fadigamos, muito mais o é na esfera espiritual. Na esfera da vida com Deus, e isso é muito sério. Aliás, se existe uma área na qual somos tentados diariamente, todo dia, a desistir, a abandonar, a largar a mão, virar as costas, é da nossa vida com Deus. Todo dia somos tentados. Somos perseguidos pelo pecado e seus 2 amigos. Quais são os 2 amigos do pecado? O diabo e o mundo. O diabo e o mundo, que com toda tenacidade tenta nos fazer com que viremos as costas para Cristo e nos voltemos para a antiga vida que tínhamos em pecado, na lama, no lamaçal do pecado. Vocês lembram no livro dos Juízes o que o povo de Israel fazia assim que morria um dos juízes? Vocês lembram? A Bíblia Sagrada diz que eles tornavam a fazer o que era mal perante o Senhor. Era sempre assim. Eles nunca perseveravam convictamente na palavra de Deus, da lei de Deus. Eles desistiam. Na história da igreja, houve uma grande controvérsia na era patrística. Na era dos pais da igreja, foi a controvérsia donatista. Esse nome donatista vem de Donato, que discutia se aqueles cristãos que na época da perseguição do imperador Décio traíram a igreja, entregando cópias das escrituras para serem queimadas pelos romanos. A discussão é se essas pessoas que traíram a igreja poderiam voltar à comunhão da igreja ou não. Se deviam se batizar de novo ou não. Foi uma grande controvérsia. O fato é que naquela época, muitos crentes, muitos que se diziam crentes, traíram a igreja, traíram o evangelho, traíram a fé, entregando cópias da Bíblia na mão dos romanos para serem queimadas. Eles não perseveraram. Eles não perseveraram. Lutadores de 3 segundos. A Bíblia diz que o diabo tentou por 3 vezes com que Jesus desistisse do propósito para o qual ele veio à terra. E por 3 vezes Jesus disse: não, não e não. Nos Atos dos Apóstolos,
desde o primeiro capítulo até o seu último capítulo, inúmeras vezes você vai encontrar Lucas, o autor, dizendo o seguinte: e eles perseveravam, e eles perseveravam, e eles perseveravam. Certa feita, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo sabia que o jovem Timóteo era tentado todos os dias, por todos os lados, a largar a cruz e desistir de tudo e ir embora. Todavia, ele tinha de permanecer firme até o fim. Meus irmãos, amigos que me ouvem hoje à noite, ser cristão é isso. Ser cristão é perseverar na fé bíblica, ainda que a cruz pese incomensuravelmente. Ainda que a cruz pese. Cristianismo verdadeiro não é para covardes. Cristianismo verdadeiro não é para covardes. John Blanchard disse o seguinte: não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Ouça, Deus não gosta de gente covarde. Ouso dizer que Deus abomina os covardes. Deus não gosta de gente que começa e não termina, deixando tudo pela metade. Deus não gosta. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5, Salomão escreveu: quando a Deus fizere algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. A pessoa que não persevera, ela é tida, ela é conhecida na presença de Deus como um tolo, um homem tolo, uma mulher tola, um jovem tolo. Alguém que é tolo. Alguém que você não pode confiar. É hoje, mas não é amanhã. É de dia, mas não é de noite. Quando Deus deu a Moisés os procedimentos de como os filhos de Israel deveriam prosseguir na guerra, ele disse o seguinte: e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Êxodo, Deuteronômio 20, versículo 8. Porque Deus sabia que se botar lado a lado um corajoso e um covarde, a tendência é o covarde desanimar o corajoso. A tendência é o fraco desanimar o forte. Essa é a tendência. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, a primeira coisa que Deus fez foi dispensar os covardes. E sabe quantos covardes voltaram atrás? 22 mil. Ficaram apenas 300 homens. 300. Porque o número de gente frouxa é sempre maior. O número de gente que desiste é sempre maior. Moisés mandou 12 espias para espiar Canaã. 10 vieram com mensagem negativa. 10 vieram com mensagem para desanimar o povo. Você lembra disso? Números, capítulo de número 13. Se não me falha a memória. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, começa logo assim, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ambrose Bierce disse que o covarde é alguém que em emergências perigosas pensa com as pernas, só pensa em correr. Esse é o covarde. Deus não confia em gente covarde. Deus não confia em gente que pensa com as pernas, que foge a galopes dos primeiros vendavais que lhe advêm por causa da fé que ela professa. Spurgeon disse o seguinte, ouça: Deus não escolhe covardes destituídos de firmeza para pôr sua glória no rosto deles. Temos muitos homens feitos de açúcar, nos nossos dias,
que se desfazem na corrente da opinião popular. Mas esses homens nunca subirão ao monte do Senhor, nem permanecerão em seu santo lugar, nem usarão os símbolos da sua glória. São covardes, homens covardes. O covarde, meus irmãos, segundo o Novo Testamento, é aquele que apostata da fé em Cristo, voltando a abraçar qualquer outra coisa que negue a mensagem e a centralidade do Evangelho para a sua vida. É a este homem que Deus abomina e Deus o lançará no inferno. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo número 2, e veja comigo 2 versículos. Do verso de número 20 ao 22. Pedro está falando dos que se converteram, os que confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Olha a quem esse povo, a quem os covardes são comparados. Veja, verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, certo provérbio, muito verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. É isso que acontece com aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador e voltam para a antiga vida de pecado. Graças a Deus que por toda a Bíblia Sagrada há exortações à vigilância, a fim de não cairmos como Caim, Absalão, Judas, Demas e outros que apostataram da ortodoxia bíblica e se precipitaram em abismos eternos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo vai dizer: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você pensa que está em pé? Então cuidado para não cair. Na segunda carta de João, versículo 8, diz assim: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Porque, irmãos, o diabo, o inimigo de nossas almas, fará de tudo para que abandonemos, deixemos, larguemos nossa tão honrada posição de cristãos por coisas meramente triviais e fúteis, efêmeras, que não frutificam para a eternidade. Que não frutificam para a eternidade. Essa é a vontade do diabo. Que você seja crente no domingo, mas não seja na segunda. Ele não tem problema se você é crente hoje, mas se amanhã você não for mais. Ele não tem problema. O problema é se você for hoje e continuar sendo amanhã, e continuar sendo na terça, e continuar sendo na quarta, e na quinta, até a segunda vinda de Cristo, ou até o Senhor lhe levar para a glória. Esse é o problema dele. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é essa aqui, ó. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo número 6, por favor. Essa é a vontade de Deus. Efésios 6, versículo de número 13. Aliás, vamos do 10 ao 13, para pegar o contexto, para que o texto possa fluir melhor e entendermos melhor qual é a vontade de Deus nessa perspectiva da perseverança.
Quanto ao mais, versículo 10, capítulo 6, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa perseverança vai vir daí, irmãos, da força do Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por causa dessa batalha contra as forças do mal nas regiões celestiais, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes como uma rocha, firmes. Em outras palavras, depois de vencer a tentação da pornografia, permanecer inabalável. Depois de vencer a rebeldia do filho em casa, permanecer inabalável. Depois de vencer a difícil provação no emprego, permanecer inabalável. Depois de vencer a preguiça de orar, permanecer inabalável. Depois de vencer os problemas conjugais, permanecer inabalável. Depois de vencer as perseguições ministeriais, permanecer inabalável. Depois de vencer a negligência na leitura da Bíblia, permanecer inabalável. Depois de vencer a tentação de namorar um descrente, permanecer inabalável. Depois de vencer as humilhações no emprego, na vizinhança, na sociedade, permanecer inabalável. Depois de vencer os impulsos sexuais descontrolados, permanecer inabalável. Depois de vencer as tristezas de um desemprego, permanecer inabalável. Depois de vencer o distúrbio materialista de comprar tudo que vê pela frente, permanecer inabalável. Depois de vencer o caráter rebelde, permanecer com a mesma hombridade inabalável. Depois de vencer o diabo, depois de vencer o inferno, depois de vencer as potestades nas regiões celestiais, permanecer inabalável. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha e para nossas vidas. A vontade de Deus é que possamos, junto com Paulo, no final de nossas vidas, dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Às vezes eu vejo as pessoas usando erroneamente esse versículo, de pessoas que falecem, né, que vêm a morrer, e aí a pessoa coloca debaixo da foto lá do moribundo, a pessoa coloca assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A pessoa nem crente é, nem temia a Deus, mas está lá, porque se tornou um chavão. Um chavão. Amigo, se você não perseverar na fé bíblica até o fim, esse versículo não pode ser carimbado em você. Não pode ser. O bom combate, a carreira, guardar a fé, é para quem serve a Deus. Se você não serve, você não pode receber este carimbo. Não se aplica a você. Paulo entendeu a carreira que lhe foi proposta. Ele chegou a dizer em Atos capítulo 20 que a única coisa que lhe importava era completar essa carreira. E aqui então está esse grande apóstolo completando sua carreira, tendo em vista a coroa da justiça que lhe estava guardada. Nosso desafio, meus irmãos, é terminar nossa carreira cristã como Paulo, como Pedro, como João, como Agostinho, como Lutero, como Calvino, como Whitefield, como Wesley, como John Bunyan, como Charles Spurgeon, como Jonathan Edwards, como Mônica, a mãe de Santo Agostinho, como Susana Wesley, a mãe de John Wesley, como Anne Carmichael, a missionária à Índia, e outros que completaram a carreira, combateram o bom combate, guardaram a fé. Esse é o nosso desafio. Ninguém está dizendo aqui que será fácil.
Diariamente o diabo e o pecado, o mundo, vão lhe assediar a fim de que você largue a Cristo. Não se iluda, não se iluda. Se tem algo que nós temos todo o cuidado de ensinar aqui na igreja, que as pessoas não se iludam com o cristianismo cor-de-rosa, com o cristianismo estilo Barbie. Não se iluda com isso. O cristianismo é vida real, é realidade, é perseguição, é batalha, é luta. Você vai ainda sofrer muitas perseguições, muitas tentações, a fim de que você abandone a fé cristã, a fé bíblica. Muito. Isso provavelmente será diário. Então não será fácil. Por outro lado, ninguém também está dizendo aqui que é impossível. Ninguém está dizendo que é impossível se manter firme, perseverante, consistente, invergável, inabalável ante as propostas do inferno. Isso é possível sim. Exatamente porque o escritor aos Hebreus, ele revelou um segredo, uma dica, uma pista, a fim de que perseveremos na fé com mais firmeza e robustez. Aperte aí no botão Saiba Mais e você vai saber. Mas volte comigo, por favor. Qual foi esse segredo que o autor aos Hebreus revelou para nós nas Escrituras, mostrando que não é impossível que alguém persevere, corra com perseverança a carreira que nos está proposta? Qual é esse segredo? Versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem, em outra tradução diz, considerai atentamente naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Perceba, ele diz que nós devemos fazer duas coisas que estão aqui nesse texto. Primeiro, olhar firmemente para Cristo. Olhar para Cristo. E segundo, anote, pensar em Cristo. Considerar atentamente a Cristo. Considerar a sua cruz. Considerar as suas dores. Considerar a sua obra. Considerar as afrontas recebidas dos pecadores que ele sofreu. Considerar as suas promessas. Considerar a sua palavra. Precisamos fazer isso aqui, colocar isso em prática. Não deixem de olhar firmemente para Jesus, é o que ele está dizendo. Em todos os momentos, olhem para Jesus, em todas as decisões que forem tomar, olhem para Cristo, pensem em Cristo, em todas as propostas que receberem, lembrem de Cristo, coloquem Cristo à frente, tragam Cristo para a vida de vocês, para a realidade de vocês, para o dia a dia de vocês. Cristo precisa estar verdadeiramente em primeiro lugar. Se ele não estiver, você vai cair. Você vai desanimar e vai voltar atrás. Diante das propostas que o inferno levanta diariamente para nos derrubar. Irmãos, nós não podemos fazer como Pedro, que quando Jesus nos chamou para que ele andasse, viesse sobre as águas até ao seu encontro, Pedro começou a olhar para as ondas, deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para as ondas, e à medida que ele olhava para as ondas, ele começou a afundar. Se você deixar de olhar para Cristo, você vai afundar, vai cair. Todos os apóstatas, eles começaram assim, deixando de olhar para Cristo, foram olhar para outras coisas, para outros encantos, então eles começaram a afundar. Começaram a perder a firmeza. Em Isaías 45, verso 22, Deus disse: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, foi o que Deus disse. Olhai para mim. Aqui está o segredo da perseverança dos grandes santos do passado. É que eles não deixavam de olhar para a pessoa de Cristo. Para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Cristo era central em sua visão. Central. Sua mensagem,
seu sofrimento, sua cruz, sua morte, sua ressurreição, seus milagres, seu poder, sua soberania, sua majestade, seu senhorio, sua glória, seu trono, sua graça, sua misericórdia, a eternidade. Eles não tiravam os olhos disso, eles não tiravam os olhos de nosso Senhor. Não paravam para ouvir outra mensagem, senão a de Cristo. Os mártires cristãos só foram fortes na hora da morte porque não olharam para si mesmos, não olharam para o que estavam perdendo neste lado da vida, mas olharam para Cristo, para o Senhor, para a alegria que lhes estava proposta nos céus. Tão somente, meus irmãos, tão somente olhemos para Cristo, miremos Cristo. Traga todo o seu foco para a pessoa de Cristo. Hoje em dia os coaches ensinam muito a seguinte tática. Dizem assim, vocês já ouviram já. Ame o processo. Comece a gostar do processo. Não se preocupe com os resultados. Comece a amar o processo. Você vai ser mais feliz se você começar a amar, a gostar do processo que leva a determinado resultado. Então, eles têm toda uma perspectiva humanística para que você ame as grandes conquistas dessa vida apartados de Cristo, apartados de Deus. Então, o que importa é você amar o processo, é você amar o caminho, a ida, o fluxo. E eu fiquei pensando, amar o processo. E de fato, nós estamos num processo até a eternidade. Nós estamos caminhando até a eternidade. Mas eu não tenho que amar necessariamente o processo. Eu tenho que amar Cristo nesse processo. Cristo tem que ser o centro do meu amor. Amanhã eu posso perder tudo. Eu posso perder casa, posso perder carro, posso perder bens, posso perder filho, esposa, posso perder minha saúde, posso perder meu emprego. O que eu não posso perder nesse processo para a eternidade é Cristo. Nós não podemos perder Cristo nesse processo. Porque se nós perdermos Cristo, aí perdemos tudo. Absolutamente tudo. Se Cristo, como cabeça de uma nova raça, qual é a igreja, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, por causa da alegria que lhe estava proposta com o Pai, conosco não pode ser diferente, irmãos. Todos que estão aqui têm uma cruz a carregar. A todos que estão aqui foi dada uma cruz a carregar. Então nós devemos suportar a cruz nesse processo, nesse caminho. E como vamos fazer isso? Crendo nas promessas de Deus, crendo no que Ele nos prometeu. Quer ver uma promessa de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Glorificados, isso é uma promessa. Portanto, não podemos abrir mão dessa alegria com Cristo nos céus. Ainda que as coisas não estejam bem por aqui, ainda que tudo me vá mal, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que tudo se acabe, eu me alegrarei no Senhor. É no Senhor onde deve estar a nossa alegria, a nossa força. Isso é promessa bíblica, irmãos, de que com Ele seremos glorificados. Portanto, o céu não é para quem desiste da carreira cristã. O céu não é para aquele que sai por aí jogando tudo para o alto, não. O céu é promessa para aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, e voltará trazendo os seus feixes com muito júbilo, com muita alegria. Billy Graham, em uma de suas mensagens sobre sofrimento e salvação, disse o seguinte: no final tudo dará certo. E alguém lhe perguntou: e por que ainda não deu certo? E ele respondeu: porque ainda não chegou o final. No final tudo dará certo. Martin Luther King Jr. disse algo que eu achei magnífico. Ele falou: é melhor tentar ao invés de sentar e nada fazer. É melhor falhar, mas não deixar a vida passar.
Eu prefiro na chuva caminhar do que em dias tristes ficar em casa e me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, do que viver em são conformismo e nada fazer. O cristão é alguém que continua caminhando, mesmo debaixo de tempestade. Policarpo de Esmirna, nunca me cansarei de citar o exemplo deste ancião, o homem com 86 anos. O governador romano disse: jura e te soltarei, maldiz a Cristo e eu te mandarei embora. E Policarpo disse o seguinte: 86 anos venho servindo a Jesus e ele nunca me fez nenhum mal. Como posso eu blasfemar contra meu rei e meu salvador? Isso é perseverança. Deixa eu trazer para vocês rapidinho aqui a última oração desse homem, antes de acenderem um fogo no qual ele foi queimado. Permita-me trazer aqui a oração de Policarpo. Ele orou dizendo o seguinte: Pai, de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te porque me julgaste digno deste dia e desta hora para ter parte entre os números dos mártires, no cálice de teu Cristo para a ressurreição na vida eterna, tanto da alma como do corpo, na integridade do Espírito Santo. Oxalá seja eu recebido em tua presença hoje. Manifestaste e o cumpriste, ó Deus, sem mentira e verdadeiro. Por esta razão e por todas as coisas te louvo, te bendigo, te glorifico, por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja a glória a ti, com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. Sabe quando ele orou isso aqui? Não quando ele estava na sua casa de praia na varanda. Não quando ele estava trancado no ar-condicionado do seu carro do ano. Não quando ele estava recebendo um contra-cheque gordo no final do mês. Não quando a sua família estava toda com saúde, tudo muito bem ao redor da sua mesa. Ele orou isso aqui quando ele estava amarrado a uma estaca, pronto para ser queimado por causa da sua fé. Isso é perseverança. Às vezes tem pessoas que dizem assim: mas pastor, é porque eu já estou numa idade, sabe? Já estou numa idade. Escute, amigo. Você pode até dizer assim: eu não tenho mais idade para viver pelo Evangelho. Ótimo, pois você tem idade para morrer pelo Evangelho. Nada mais glorioso do que morrer pelo Evangelho. Morrer por Cristo. Mas pastor, é porque o senhor sabe, né? Estou cansado, não tenho mais idade para viver para Cristo, né? Como os jovens. Tá bom, então você tem idade para morrer por Cristo. E isso é magnífico. Isso vai para a eternidade, vai para a glória. Vai se encontrar com homens como Policarpo, como Atanásio. Vai se encontrar com homens como Paulo, como Pedro, como João. Irmãos, o céu, às vezes eu fico meditando, o céu vai ser, seria, né? Porque não vai, essa pessoa não vai chegar lá. Mas o céu seria um lugar muito triste para quem não é crente. Para quem não é cristão bíblico. Sabe por quê? Porque quem é que você vai encontrar no céu? Você vai encontrar Paulo, vai encontrar Pedro, você vai encontrar João, você vai encontrar Maria, você vai encontrar Zacarias, você vai encontrar Malaquias, você vai encontrar Davi, você vai encontrar Salomão. Alguns até discordam, né? Você vai encontrar Gideão, você vai encontrar Sansão, outro ponto de discórdia aí, mas eu acredito que vá. Você vai encontrar Adão. O quê, pastor? Adão não, Adão eu vou pegar ele lá no céu, né? Mas você vai encontrar Adão, você vai encontrar então tantos santos de Deus. Aí eu pergunto: você vai conversar o que no céu com esses homens? Se você nunca teve em contato com eles aqui na terra por meio da história, da palavra de Deus, aí você vai para o céu. Quero ver Nietzsche. Dificilmente você vai ver Nietzsche lá, menos que ele tenha se convertido nos últimos segundos, né, aos 45 do segundo tempo. Quero ver Sócrates, Platão.
Uma coisa é certa, você vai encontrar esses homens que eu citei aqui, você vai se encontrar com John Bunyan, que escreveu O Peregrino, e você vai ter a oportunidade de conversar horas e horas e horas a fio na eternidade, como foi que ele escreveu O Peregrino. Você vai encontrar com Jonathan Edwards, você vai encontrar com Catarina Vambora, a mulher de Martinho Lutero, e você vai encontrar com tantos santos maravilhosos, gente maravilhosa, gente especial, que está na glória com o nosso Senhor neste exato momento, e você vai ter uma conversa, a eternidade com essas pessoas, uma vida maravilhosa para todo sempre, porque você cultivou aqui na terra uma comunhão com esse povo, com os seus irmãos, com a história da igreja, você perseverou, então você vai chegar lá, você vai estar lá, você tem assuntos em comum, então um descrente no céu, tem até uma parábola que Jesus conta sobre isso, de alguém que foi para a festa das bodas, mas lá estava sem as vestes reais e foi tirada de lá. E é interessante porque se você não se familiariza com o povo de Deus aqui na terra, como você vai se familiarizar com o povo de Deus no céu? Porque no Brasil nós temos a mentalidade, a ideia errônea de achar que morreu vai para o céu. Porque morreu vai para o céu. Você já percebeu? Eu nunca vi ninguém, é sério, eu nunca vi ninguém naquelas camisas que o pessoal faz de velório, eu nunca vi ninguém dizer morreu e foi para o inferno. Nunca! Pode ser o pior bandido do país, traficante, assassino, pode ser. Mas quando a família manda fazer, a camisa está lá dizendo o quê? Uma estrelinha que brilha no céu. Que céu? Só o céu da boca do leão. Ninguém diz que morreu vai para o inferno. Ninguém. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque são pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem o conselho eterno. E nós devemos ter cuidado com essa ilusão que permeia nossas calçadas, que permeia nossas esquinas. Não. Isso não existe. Nós temos que perseverar. Temos que entrar pela porta estreita e perseverar até o fim. A Bíblia diz que foi nos proposto uma carreira, um bom combate. Bom combate da fé. Se quisermos desfrutar da alegria que está preparada para os salvos na eternidade, se quisermos encontrar com Paulo, Pedro, Tiago, João, etc., teremos de perseverar até o fim na fé. Tem um ditado japonês que diz: se você cair 7 vezes, se levante 8, mas não desista. Pergunto: quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já falhou, já fracassou? Quantas vezes você já pensou em desistir da fé? Quantas vezes você já não entrou pelas portas dessa igreja dizendo: essa é a última vez que eu vou naquele lugar? Quantas vezes? E você que ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu pergunto: quantas vezes você não se trancou no quarto pensando que não há mais esperança nesta vida, que esta vida não faz sentido, que esta vida não tem significado algum? Quantas vezes no íntimo das suas reflexões você não pensou: melhor seria se eu não tivesse existido, melhor seria se eu me matasse, se eu tirar minha vida agora, ninguém vai sentir falta de mim? Quantas vezes? No íntimo das suas dores mais profundas, das suas angústias, da agonia de alma que você tem sofrido, quantas vezes você não pensou isso? Entre pela porta hoje. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Entre pela porta, Cristo é a porta, e persevere junto com o povo de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Levante-se hoje, erga-se hoje, tome uma posição pela sua vida hoje e siga avante até o último dia de sua existência. Permita-me encerrar com vocês, trazendo todos a ler esse texto comigo em Mateus capítulo número 24.
vamos ler um só versículo, Mateus 24. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme, que perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos. Bendito e eterno Pai, graças te dou pela tua palavra, Senhor, pois sei que ela é viva, eficaz, ela penetra profundamente em nossos corações, e hoje à noite fomos exortados